Eles o chamavam de Deus entre os homens, um sábio que havia dominado todos os segredos do domínio divino, mas os deuses não deveriam estar tossindo sangue no chão, lutando para respirar. Esse suposto mago divino se agarra ao peito, impotente diante de uma doença que nenhuma magia pode apagar. O mundo o elogiou como invencível, mas esta noite seu próprio corpo o trai. Naquele exato momento, o feitiço secreto que ele criou se contorce. Quando ele abre os olhos, o mágico vê primeiro as suas mãos. Mas espere, estas são as mãos de um bebê. Ainda atordoada com sua nova aparência, uma mulher se aproxima do berço e o pega carinhosamente nos braços ao perceber que ele acordou do cochilo. Então chega um homem sorrindo enquanto pergunta à mulher como está seu pequeno Lucian. Embora tenha acabado de acordar, Lucian parece ainda estar com sono. O bebê bruxo observa a troca de palavras entre o homem e a mulher e imediatamente percebe o quão felizes os dois parecem. Eles são seus novos pais e seu novo nome é Lucian. Levantando um pouco a mão, o pequeno bruxo percebe como suas mãos são macias, tão diferente de sua vida anterior. Antes que ele possa se aprofundar em seus pensamentos, ele aparece diante do outro ser mágico, de cabeça baixa, alarmado. Luciana agita as mãos desesperadamente para avisar os pais do intruso, mas o homem apenas ri e diz que seus avisos não adiantam. Você já garantiu que seus pais não possam ver você ou entender uma palavra que seu bebê diga. Agora, as apresentações formais. Depois de cumprimentar o sábio em seu novo corpo e identidade como Lucian, o homem se apresenta como o que os humanos chamam de Deus. Lucian franze a testa, perguntando-se por que esse Deus o conhece. O Deus, com um sorriso travesso. Ela pisca para ele e revela que sabe tudo sobre ele, seus arrependimentos, seus desejos. Deus estava observando tudo em sua vida passada. Ele estava lá quando o sábio deu seu último suspiro. Ela o viu morrer sozinho, arrependida de não ter escolhido um aprendiz. Mas ainda assim, mesmo que tivesse transmitido seu conhecimento, ele sabia que ninguém iria entendê-lo. É por isso que ele dedicou todo o seu tempo e esforço à sua própria pesquisa mágica, não se importando com críticas por ser um excêntrico. A única desvantagem era que, desde seu primeiro feitiço até sua última poção, tudo desapareceria com ele quando ele morresse. Tudo que ele construiu seria inútil. É por isso que ele jurou viver sua próxima vida de forma diferente. Ela prometeu compartilhar seus conhecimentos e habilidades com o mundo, contribuir para o desenvolvimento da magia e garantir que todos pudessem viver uma vida próspera por causa disso. E se ela encontrasse alguém para amar, ela se casaria e teria filhos. Mas se isso não fosse possível, pelo menos desta vez ele contrataria um aprendiz. A chama do sábio parecia ter finalmente se extinguido. O triste era que não havia ninguém ao seu redor. Morrer sozinho era algo que ele nunca esperava. Deus viu tudo e, ao olhar para o corpo dela, compartilhou profundamente seu desejo de contribuir para o mundo mágico. Como a evolução da magia estava atualmente mais lenta do que ele esperava, Deus decidiu compartilhar esse mesmo desejo e ambição. Assim, para garantir que ambos os sonhos fossem realizados, ele abençoou o sábio dando-lhe uma nova vida como Luciano. Confuso, Lucian observa o dedo indicador do Deus tocar sua testa. Uma luz emana do toque divino. Lucian coloca a mão na testa, ouvindo Deus explicar como ele dominou sua arte. Em sua vida passada ele foi um excêntrico e rebelde, por isso se tornou o mago do domínio divino que até um Deus tinha que reconhecer. O Deus caminha casualmente até a porta e, ao se despedir de Lucia, agora emissária dos deuses, deseja-lhe boa sorte em sua segunda vida. Lucian, perplexo, olha para a porta. Será que aquele Deus simplesmente saiu pela porta da frente como uma pessoa normal? Felizmente, apenas um de seus pais viu a porta abrir e fechar. Enfim, de volta a essa família amorosa, o pai começa a cutucar a bochecha de Lucian. Vendo que ele não reage, comenta como seu bebê está calmo, que nem chora. Mas se ele estava tão alegre há pouco, até tenta animá-lo, chamando de gênio. A mãe o aconchega com ternura. Para ela, não importa o que Lucian seja, desde que ele cresça saudável e forte. Pouco depois, a testadora chega e pergunta se Lucian é o bebê que ela vai avaliar. A mãe, emocionada. Ele confirma e o coloca na cama conforme as instruções. O Cupmaquer determinará a aptidão mágica de Lucian. A mãe não consegue conter a empolgação em saber que tipo de talento seu filho terá. O pai ainda aposta que será um grande mágico. Mas é melhor você ter cuidado com o que deseja. Sorrindo, o copeiro elogia os pais por serem tão carinhosos, principalmente por não terem sangue nobre. Aí começa a avaliação, mas Lucien já se sente culpado pelo que está prestes a fazer. Ele não pode deixar o Cupmaquer ver suas verdadeiras habilidades. Então, sendo apenas um bebê,
Ele usa a magia de ocultação para bloquear a magia de avaliação. O copeiro, confuso, não consegue ver nada com clareza. Enquanto isso, Lucien tenta usar magia de avaliação em si mesmo. Felizmente, a magia de ocultação também funciona para ocultar suas habilidades. Ao invocar suas estatísticas, um painel aparece à sua frente, que ele verifica imediatamente para ver quais feitiços pode usar. E acontece que ele pode fazer tudo: espaço, ferraria, cenário de encantamento, alquimia, gravidade e proteção divina. Este último liberta de todos os tipos de infortúnios. Lucien agora entende o que Deus quis dizer ao abençoá-lo, concedendo-lhe o poder de usar todos os tipos de magia. O que ele não percebe é que acabou de dizer tudo em voz alta, deixando todos em estado de choque. Eles apenas ouviram falar. Incrédulos, eles se entreolham. Lucien fala novamente, imaginando que tipo de magia ele pode usar com seu corpo atual. Seus pais correm para o berço, chocados com o que acabaram de ouvir. Seu filho poderia realmente ser um gênio? O porta-copos fica tão surpreso que suas pernas tremem. Lucien então entende que o Deus deve ter desfeito o feitiço que impedia seus pais de entendê-lo. É por isso que eles podem ouvir isso agora. Sabendo que serão eles que o criarão, ele decide cumprimentá-los adequadamente. Ele usa sua magia de sombra dupla como suporte, o que permite que sua sombra replique seus movimentos quando você está ferido ou incapaz de se mover. O bebê está na frente de seus pais. Antes que eles possam dizer qualquer coisa, Lucien nos cumprimenta calmamente, pedindo-lhes que não se surpreendessem com algo tão trivial. Ele então inclina a cabeça em respeito, pedindo sua gentileza ao criá-lo. Seus pais ficam impressionados com a forma como ele soa educado e solene, como se estivessem conversando com um adulto. Usando a magia da gravidade para se sentar, Lucien flutua no ar, percebendo como isso é prático. Seus pais olham para ele maravilhados. Mesmo assim, acham adorável vê-lo suspenso no ar. O culpa nem sabe o que dizer. Nos casos de reencarnação não se pode escolher os pais, mas Lucien teve a sorte de nascer em uma família tão boa. Quando sua mãe o pega gentilmente nos braços, o pequeno sábio se aconchega em seu peito e adormece. Assim começou sua segunda vida. 6 anos depois, Lucien tem 6 anos e está ocupado lendo um livro ilustrado. Sua mãe de repente aparece perguntando o que ele quer para o jantar. Como ainda sobrou um pouco da carne de ontem, Lucien aceita alegremente. Nos 6 anos que passou com sua nova família, ele aprendeu muito sobre eles. A família Judor é formada por agricultores. O nome do pai dele é Sam e o nome da mãe é Sofia. Os 3 moram em uma casa simples e tranquila. Embora não sejam ricas, Lucien não tem queixas. Ele gosta de ser filho de pais tão amorosos. Bem, exceto por um detalhe, não há um único livro na casa do Gildor. Então até agora ele não aprendeu quase nada sobre o lugar onde mora. Ele conseguiu emprestar alguns de um homem idoso, o Sr. Forson, que mora a 2 casas de distância. Mas ele só tem livros ilustrados, já que o velho insiste que os livros de história são avançados demais para uma criança de 6 anos. Enquanto folheia um desses livros, algo chama a atenção de Sofia. Ele aponta para a imagem de uma montanha com o topo cortado. Chama-se Montanha da Lua Cheia, um local famoso no reino de Gastana. Segundo a lenda, um dragão soprou com tanta força enquanto dormia que explodiu há cerca de 500 anos. Sofia lembra com carinho que visitou aquele lugar com Sammy antes de se casarem, mas sua feliz lembrança é interrompida ao ver Lucia bater a cara no livro. Preocupado. Ele tem medo que seu estômago doa. Lucien garante, um tanto envergonhado, que está bem. Por dentro ele está morrendo de vergonha. Foi ele quem destruiu aquela montanha com um espirro em sua vida passada. Ele não pode dizer isso a ela, é claro, especialmente porque isso foi há 5 séculos. Isso significa apenas que ele ainda está no mesmo país onde morou antes, embora com um nome diferente. Lucia então avisa a Sofia que sairá para devolver o livro ao Sr. Forson. Com a permissão da mãe, ele parte em direção à casa do velho. Enquanto caminha, ele reflete sobre o que acabou de descobrir. Realmente já se passaram 500 anos. Ele havia esquecido completamente aquele acidente perto da capital real. Ele duvida que possa repetir isso em seu corpo atual. Após a avaliação mágica do bebê, ele desenvolveu febre devido ao excesso de energia. E ele estava na cama. Mesmo com grande força, um corpo jovem não aguenta tudo, por isso vem treinando aos poucos para adaptar seu corpo ao seu enorme poder mágico. Agora que ele tem 6 anos, poderá usar feitiços avançados. Finalmente ele chega na casa do Sr. Forson, bate na porta e o cumprimenta quando ele entra com permissão. O velho vê o livro em suas mãos e adivinha que o jovem já o terminou. Depois de agradecer, Lucien retribui com um sorriso. O velho pergunta ao jovem sábio se ele gostou do livro, ao que Lucien responde com um sorriso um tanto estranho que não gostou. Sr. Forson ri.
acreditando que o livro talvez fosse muito complicado para ele. Então ele se vira para a estante, cheia de livros bem arrumados, e pergunta qual deles ele quer pegar emprestado desta vez. Lucien pergunta se ele tem algum livro sobre magia. Rindo de novo, o Sr. Forço diz que possui muitos livros valiosos. Mas os de magia só são encontrados nas casas da nobreza. Isso não faz sentido para Lucien, que viveu numa época em que todas as casas tinham alguns nas prateleiras. De repente, eles são interrompidos pela chegada de Ana, neta do Sr. Forson. Quando ele pergunta carinhosamente se ela quer brincar com o avô, Ana o ignora completamente e vai direto até Lucien perguntar se eles podem brincar juntos. O velho fica completamente desanimado com a reação da neta e se encolhe num canto, deprimido, com uma nuvem de chuva imaginária sobre a cabeça. Triste, ele pede a Lucien para brincar um pouco com Ana como agradecimento pela devolução do livro. Assim, as duas crianças saem e sentam-se ao lado de uma árvore. Ana pergunta a Lucien se ele é de família nobre, mas ele balança a cabeça e diz que é o filho mais velho de um fazendeiro. Ela insiste, perguntando por que ele estava falando com ela. Voa em magia. É então que Lucien descobre algo que o deixa intrigado sobre esta época. Ana revela que só nobres podem usar magia. Lucia não consegue assimilar e diz que talvez tenha ouvido errado, mas Ana repete as palavras, imitando até a voz do Sr. Forson. Somente aqueles nascidos da nobreza podem usar magia. Plebeus como nós não conseguiriam fazer isso, mesmo que ficássemos de cabeça para baixo. Lucien se recusa a acreditar, pensando que talvez seja por causa da idade do Sr. Forsono que ele estava meio adormecido quando disse isso. Como isso pode ser verdade, se a magia deveria ser algo que qualquer um pode usar? Mesmo ele, sendo filho de um agricultor, não é exceção. É como respirar, não há humanos que não respirem. Assim como não deveria haver humanos incapazes de usar magia. Cruzando os braços, ele lembra que em sua época era comum saber que existiam diferentes tipos e níveis de dificuldade, mas todos podiam aproveitar de alguma forma. É difícil acreditar o quanto o mundo mudou. Afinal, ele mesmo, sendo um simples filho de camponeses, pode fazer isso sem problemas. Ele sai de seus pensamentos quando Ana chama sua atenção. A garota se aproxima e sussurra se ela também poderia aprender magia. Quando Lucien confirma que sim, Ana grita de alegria e pede que ele a ensine. Lucien começa a pensar em qual feitiço seria simples o suficiente para uma garota de sua idade, até que se lembra do feitiço de virar a mão, uma técnica simples e muito popular entre as crianças de sua época. Abrindo a palma da mão, Lucien invoca um redemoinho de vento sobre sua mão e o mostra para Ana, que fica maravilhada. Quando ela pergunta como ele fez isso, ele concorda alegremente em ensiná-la. Ele deve primeiro concentrar seu poder mágico em sua mão. No entanto, este primeiro passo é impossível para Ana, que se esforça, mas não consegue reunir nem um pouco de energia. Meio frustrada e prestes a chorar, ela grita de decepção. Ao vê-la assim, Lucien permanece pensativo. Na época dele, as crianças podiam fazer esse truque como se não fosse nada. Será que nesta época eles não os ensinam mais a usar magia? Ele deduz que o conhecimento comum mudou ao longo dos séculos. Então ele lembra que até seus próprios pais ficaram surpresos ao vê-lo usar magia. De repente, Ana para de chorar ao ouvir uma voz próxima. Os dois a seguem e encontram um animal ferido. Lucia não consegue identificá-lo, mas ele sabe que está ferido. Ele avisa Ana para não se aproximar, pois pode ser um monstro disfarçado de criatura indefesa. Agachando-se, ele usa sua magia de avaliação para descobrir o que é, e acaba sendo uma fada. As fadas da floresta geralmente se parecem com plantas, mas esta parece uma mistura entre uma fera e um espírito. A fada chora de dor e Ana está prestes a chorar novamente. Lucien garante a ela que ajudará a fada e o chama de Ron. Usando magia de cura, ele alcança Ron. Uma luz envolve seu corpo ferido e, em segundos, Ron sorri feliz para Lucien e Ana. Já recuperado, Ana também fica feliz em vê-lo melhor. Lucien avisa Ron para não se mover muito, pois ele apenas aplicou os primeiros socorros e não curou totalmente o ferimento. Ele comenta que o ideal seria ter uma poção. Ao ouvir isso, Ana tira um que carregava consigo, presente do avô caso se machucasse. É evidente que ela é uma neta muito mimada. Ao inspecioná-lo, Lucia percebe seu aspecto turvo. Sinal de que a qualidade é baixa. Mesmo se eles dessem para Ron, não adiantaria muito. De repente, eles ouvem gritos e sua atenção é atraída para um grupo de homens perseguindo um javali mortal. A situação fica complicada quando a fera ataca diretamente Ana e Lucien, com enormes presas e fúria desenfreada. Ana está com tanto medo que não consegue se mover.
Lucian não tem escolha a não ser usar magia para protegê-los. Toque em um pequeno galho e use a composição e a mudança de forma para transformá-lo em uma árvore gigantesca, bloqueando o ataque do javali. Ele então estala os dedos e lança Ignite, engolfando a criatura em um fogo abrasador. Os homens observam, espantados, o javali ser reduzido a carvão num instante. Eles logo reconhecem Lucian, filho do fazendeiro Gildor. E eles não entendem como alguém sem linhagem nobre poderia usar magia. Só então, um homem de armadura aparece em cena. Ele veio atender ao pedido de socorro, mas se surpreende ao ver o javali transformado em carne assada. Ao vê-lo, Lucian imediatamente se aproxima dele na esperança de que ele saiba algo sobre magia. Ele conta que foi ele quem assou o javali usando Ignite, deixando o soldado sem palavras. Ele se recusa a acreditar, é impossível, insiste, já que a magia só está ao alcance dos nobres. Nenhum plebeu pode usá-lo, mesmo que quebre sua alma tentando. Com uma risada sarcástica, ele acusa Lucian de mentir. Lucian, cerrando os punhos, confirma sem dúvida que esta época é estranha. Ninguém sequer pensa em usar magia de cura para curar feridos ou consertar árvores caídas e casas danificadas. Em 500 anos desde a sua morte, o que diabos aconteceu com o mundo? Mergulhado em pensamentos, ele procura respostas. Ana corre em direção a ele com Ron, agradecendo-lhe por salvá-la. Com os olhos brilhando de excitação, ele conta como foi incrível vê-lo usar magia, como a madeira fez com Fuse e o fogo com F.O. Para uma garota como Ana. Isso parece a coisa mais legal do mundo, e ele sonha em poder fazer o mesmo um dia. Com essas palavras, Lucian lembra do que Deus lhe disse quando era bebê. O progresso da magia era mais lento do que o esperado, algo que o preocupava. Acariciando sua cabeça, Lucian promete que ela conseguirá se trabalhar duro e tiver vontade de melhorar. A magia deveria ser algo que todos pudessem usar. Por que ninguém consegue mais lançar um feitiço básico? Há muita coisa que ele não entende, que apenas os nobres podem usar magia e os plebeus não. Embora cheia de dúvidas, Lucia não pretende aceitar este estado de coisas, com firme determinação. Ele promete destruir todas essas ideias fixas e criar um mundo onde todos possam aprender magia, para que todas as pessoas possam viver melhor. Relembrando seu passado, ele se lembra de quando escrevia no ar com magia. Algo que as pessoas consideravam típico do homem sábio. Sempre entusiasmado, rabiscava símbolos mágicos por onde passava. Então você decide fazer o mesmo agora. Ele reúne energia mágica em seus dedos e começa a escrever diretamente no ar, fazendo anotações mágicas. Na vida passada todo mundo fazia isso, em vez de escrever no papel, não precisava. Eles simplesmente escreveram no ar e depois dobraram a escrita para armazená-la. Foi uma técnica incrivelmente prática. Terminando de escrever, Lucian se volta para Ana, sua aluna, que lhe diz que não vê nada além de uma parede. Lucian congela. Então ele tenta a mãe, escrevendo no ar na frente dela, e pergunta se ela pode vê-lo. Mas Sofia apenas sorri e pergunta se ele está inventando um novo tipo de dança. Lucian, frustrado, vai até o pai, que também não vê nada e ainda pergunta se ele escreveu "Eu te amo, pai" no ar. Desesperado, Lucian para de escrever. Ele está completamente desnorteado. Ninguém consegue ver os símbolos mágicos exceto ele. Após o incidente com o javali, ele já confirmou que a tecnologia mágica desta época não avançou em nada. Na verdade, retrocedeu. Naquela noite, sem conseguir dormir, ele pondera sobre o dilema. Já é ruim o suficiente que todos acreditem que apenas os nobres podem usar magia. Mesmo se você tentar ensiná-los, eles não entenderão. Então ele passa a noite inteira bolando um plano. Primeiro, ele divulgará os fundamentos da magia para que qualquer pessoa possa entendê-los, até mesmo seus pais e Ana, que nada sabem sobre magia. Lucian passa a noite inteira escrevendo, sim, no ar, um guia introdutório à tecnologia mágica, algo como um manual de magia para iniciantes. Mas surge outro problema. Como você fará com que eles leiam seu guia se nem conseguem vê-lo? Sem outra opção, no dia seguinte ele se aproxima do pai. Ana o acompanha para lhe dar apoio moral. Sem hesitar, Lucian diz ao pai que quer lhe pedir algo. Sammy, surpreso e animado, agacha-se até ficar alto. É a primeira vez que seu filho lhe pede algo, então ele promete dar-lhe tudo, mesmo que tenha que enfrentar outro javali mortal. Mas quando Lucian pede papel e caneta, toda a excitação desaparece de repente. Sammy pede desculpas, explicando que não conseguirá o trabalho dela. Que ironia! Enfrentar um javali seria mais fácil do que conseguir isso. Ana intervém e explica ao jovem sábio que o papel é algo extremamente valioso. Mesmo o Sr. Forson, que coleciona livros, não possui uma única página.
Por que o papel foi tão difícil de conseguir agora? E não era estranho que alguém tivesse livros, mas não uma página? Sammy cruza os braços e explica a Lucien que o papel é muito caro. Ele o viu à venda na cidade, mas nunca tocou nele. Se Lucien quisesse comprar alguns, isso lhes custaria quase um mês inteiro de despesas de subsistência. É tão caro. Ao ouvir isso, Lucien começa a suar. Em sua vida passada, o papel era muito barato graças aos avanços na tecnologia mágica. Quem diria que, 500 anos depois, teria ficado tão caro? Acariciando sua cabeça, Sammy sorri e pergunta se há mais alguma coisa que ela queira além do papel. Ele então confessa que às vezes se sente um pouco solitário, já que Lucien sempre se defende sozinho e nunca lhe pede ajuda. De repente, Ron aparece correndo e se joga nos braços de Lucien. Anna pergunta onde ele foi. Bem, eu estava procurando por ele em todos os lugares. Aparentemente, aquela bolinha fofa havia desaparecido logo após o incidente com o javali mortal. Ao ver Ron pela primeira vez, Sammy pergunta ao filho se ele é um monstro, mas Lucien diz que ele é uma raposa e pergunta se ele pode ficar com ele. Esse é um pedido que Sammy terá prazer em aceitar. Ela diz a ele que claro que sim, e que este dia é ótimo. Lucien não só pediu algo a ela pela primeira vez, mas também parece interessado em seu trabalho. Na cabeça de Lucien, seu objetivo é conseguir papel para criar uma rima. Se custar até um mês de comida, você terá que ganhar dinheiro sozinho. Então ele vê algumas das ferramentas que seu pai usa no campo. Ao examiná-los, você percebe que estão bastante desgastados, enferrujados em alguns pontos e com lâminas lascadas. Enquanto seu pai está ocupado, Lucien usa sua magia nas ferramentas, atualizando-as cuidadosamente. O trabalho deles passa despercebido e, logo depois, Sammy leva os dois para fora para começar a cortar a grama. Enquanto incentiva o pai, Lucien continua planejando como ganhar dinheiro para o papel. Ele poderia fazer papel com magia, como fez em sua vida anterior, mas não tem os materiais e demoraria muito para produzir o suficiente. Caçar monstros na floresta está fora de questão, pois ele não sabe como isso afetaria o ecossistema. No momento em que Sammy está prestes a cortar um pedaço de grama com a ferramenta consertada, a foice corta todo o campo de uma só vez. Sammy, surpreso, olha para a área completamente limpa e chama seu filho, incrédulo. Ele até olha para trás e vê que toda a grama está bem cortada. Esse era o plano de Lucien desde o início. Como nenhuma de suas outras ideias era viável, a melhor opção foi ajudar seu pai, o ganha-pão, a trabalhar com mais eficiência e, assim, aumentar a renda. Agora Sammy não tem nada com que se preocupar. A grama praticamente se corta sozinha. Lucien a observa com orgulho. Ele só usou magia de ferraria para melhorar o desempenho da ferramenta e depois a encantou com magia de vento de área de efeito. Talvez tenha exagerado um pouco. Ao compartilhar sanduíches ao meio-dia, Lucia confessa ao pai que usou magia para facilitar o trabalho dele. Isto não só reduz a sua carga, mas também torna tudo muito mais rápido, já que normalmente levaria horas para cortar a grama. Sammy tem orgulho de ter um filho tão amado pela magia. Lucien, um tanto envergonhado, diz a ele que não é grande coisa, mas para Sammy é um milagre. Ele lembra ao filho que nunca deve se gabar de sua magia ou usá-la com más intenções. Lucien sorri enquanto mastiga seu sanduíche e balança a cabeça. Não é que Sammy esteja preocupado, ele sabe muito bem que seu filho é um bom menino. Na verdade, Lucien estava pensando em reunir algumas ferramentas agrícolas, encantá-las e vendê-las aos aldeões por um bom preço. Não é como se seu pai tivesse notado, certo? Enquanto continua comendo, ele percebe uma planta murcha à sua frente. Não parece bom. Sammy explica que o campo foi atacado por insetos. Você tentou combatê-los, mas não há muito mais que possa fazer. Quando Lucien pergunta se ele usou agrotóxicos, Sammy diz que eles são ineficazes e também muito caros. Todos os campos da cidade foram invadidos este ano e, para piorar, quase não choveu. Somado a isso, um javali mortal destruiu o terreno. Todos na aldeia estão desesperados. Ao ouvir isso, Lucien se levanta imediatamente. Isso era exatamente o que eu precisava saber. Ele se curva e diz a Sammy que ele tem algo para cuidar. Anna segue enquanto ele se afasta. Examinando as plantas moribundas, Lucien usa sua magia de avaliação nelas. Mesmo se você melhorar a eficiência com ferramentas encantadas, as colheitas podem murchar com o clima e o meio ambiente. Graças à sua magia ele conhece imediatamente o estado de crescimento das colheitas e o tipo de insetos que as devoram. Com essas informações, você sabe o que pode fazer. Enquanto isso, Anna e Ron observam alegremente enquanto ele colhe algumas ervas. Vendo algo,
Ron corre e chama a atenção dela. Lucien examina as ervas que a fada lhe mostra e sorri satisfeito. Justamente a planta medicinal que ele precisava. Ele dá um tapinha afetuoso em Ron. Ana animadamente também mostra a ele a planta que encontrou, mas usando magia de avaliação. Lucien descobre que se trata de um cogumelo venenoso que é letal se ingerido. Agradecendo, ele guarda o cogumelo para evitar que Ana toque nele. Pouco depois, Lucien já possui todas as ervas necessárias. Quando Ana lhe pergunta o que fará com eles, ele responde com segurança que vai preparar remédios. Sem perder tempo, comece a trabalhar. Usando a alquimia, moa a erva futicoro. Uma técnica concedida pela bênção de Deus, muito prática mesmo. Em seguida, misture com água e mexa conforme indicado no guia. Sempre pensei que fazer medicina seria um processo mais complicado. De repente, a mistura emite uma luz ofuscante. O remédio está pronto. É uma poção de cultivo, repele insetos e acelera o crescimento das plantas. Uma semana depois, Sam infelizmente diz a ele que o remédio é incrível. Ele aplicou apenas em uma pequena parte do campo, mas as plantas ali ficam mais saudáveis e fortes, como se nunca tivessem murchado. Lucien fica feliz em saber que deu certo e espera ver os frutos do trabalho em breve. Nesse momento, uma multidão de agricultores vem correndo perguntar se ele pode compartilhar o remédio com eles. Todos eles viram o campo de Sam e também querem livrar suas plantações das pragas. Olhando para eles, Lucien entende o quão diferente é sua vida agora. Em sua vida passada, ele se dedicou apenas a pesquisar magia e nunca fez nada pelos outros. Mas ver tantos rostos felizes graças a algo que ele criou é muito gratificante para ele. Então é claro que ele compartilha seu remédio com todos. Algum tempo depois, Lucien experimenta a bolsa que seu pai lhe deu. É uma bolsa velha, mas cabe perfeitamente. Sofia, porém, está preocupada em deixar o filho ir sozinho para a cidade. Seus pais têm reações opostas. Sam aceita com alegria, enquanto Sofia não para de se preocupar, embora seu marido garanta que ela ficará bem. Além disso, se algo acontecer, Lucien poderia usar sua magia e boom, problema resolvido, embora isso não tranquilize Sofia. Antes de sair, Sam lhe entrega um saco de dinheiro. Todos os aldeões juntaram suas economias para que Lucien pudesse comprar o papel que desejava, como forma de agradecimento por seu remédio. O dinheiro deve ser suficiente para uma folha de papel e uma caneta. Ele o lembra de ter cuidado para não perdê-lo, pois ninguém na cidade tem muito para gastar. Lucien sorri e agradece aos pais. Sofia pede que ele não fale com estranhos e volte direto para casa quando terminar suas tarefas, abraçando-o com força. Ele diz que ainda é seu filho amado, por mais incrível que seja sua magia. Se despedindo, Lucien parte para a cidade. A viagem é de 2 horas a pé para uma criança, mas ele não é uma criança qualquer. Usando a gravidade e a magia do vento, ele começa a levitar com Ron controlando seu equilíbrio com o vento é complicado. Mas com prática você irá dominá-lo. Nesse ritmo, chegará em pouco tempo. Enquanto isso, um mordomo pergunta a um nobre chamado Man se algo está errado. O homem diz sentir que os espíritos estão inquietos. Então ele descarta o sentimento e ordena ao mordomo que se prepare para ir à cidade. Essa perturbação terá algo a ver com Lúcia? E a pergunta mais importante, esse Man será amigo ou inimigo? Pouco depois, Lucien pousa suavemente e fica feliz por ter chegado muito antes do esperado. Juntamente com Ron, entra na animada cidade de Dark. Ele começa a trabalhar com os pedidos. Primeiro, compre as flores que Ana queria. Depois, algo que seu pai pediu e, por fim, algumas algas marinhas para o Sr. Forson. Ao terminar as compras, basta pegar papel, caneta e tinta. Você sabe que um armazém pode ter o que você procura, mas encontrar um entre tantas pessoas é uma dor. Então ele decide perguntar a alguém. De repente, Ron vê algo e voa naquela direção. Lucia não continua até chegarem diante de um velho barbudo, que pensa que a fada está lhe pedindo comida. Lucien imediatamente pede desculpas pelo comportamento de Ron, mas o velho não se incomoda nem um pouco. Ele até acaricia a fada, acreditando que ele é um cachorro muito amigável. Lucien sente que o velho parece uma boa pessoa e decide perguntar-lhe se sabe onde pode comprar o que precisa. Ele explica que é a primeira vez que está naquela cidade e pede orientações para conseguir papel, caneta e tinta. O velho sorri, dizendo que feliz coincidência. Ele é o dono da única loja em Dark que vende papel. Leve Lucien para dentro e procure os materiais que ele precisa. Ele então mostra a caneta e a tinta que tem em estoque. Cruzando os braços, o proprietário pergunta se tem dinheiro suficiente, pois tudo lhe custará cerca de 120,000 ren,
colocando o saco de moedas sobre a mesa. Lucien diz ao velho que ele deve ter o que for preciso para pagar o jornal. Após contar o dinheiro, o velho confirma que é exatamente 120,000 ren e pede desculpas a Lucien por ter duvidado dele. Não foi porque eu o vi quando criança. Esclarece, mas porque muitos tentam pechinchar ou pagar depois. O papel está tão caro hoje em dia que é normal que o dono da loja seja cauteloso. Depois entrega a Lucien 30 folhas, todo o estoque que ele tem. Ele não guarda muitos, para o caso de alguém os roubar. Assim que Lucien segura o papel, seu rosto se ilumina de felicidade. Até Ron parece animado. Mesmo assim, Lucia não entende por que as pessoas tratam o papel como se fosse uma joia. Ele ainda não entende o que aconteceu nestes séculos para torná-lo tão valioso. Embora esteja encantado com a compra, ele percebe que não será suficiente para criar um grimório. Seus pensamentos são interrompidos quando a porta da loja se abre e o mordomo que ele vira antes entra, seguido por Lord Lan. O velho comerciante o cumprimenta calorosamente, honrado em receber o fidalgo. Lord Emelan está lá pelo mesmo motivo que Lucien, para comprar todo o papel disponível. Mas, infelizmente para ele, não sobrou nada. Felizmente, ele ainda não notou Lucien. O lojista se agacha discretamente para dizer a Lucia que saia antes que o vejam. Depois volta para servir o nobre, elogiando-o por ter vindo pessoalmente à cidade procurar papel, percebendo que comprou todo o papel. Lucien decide ir embora para não causar problemas. Ele vai até Ron e diz para ele sair imediatamente. Porém, quando eles estão prestes a sair, Lucien ouve o comerciante mencionar que Lord Emelan está pesquisando magia. Isso o impede completamente, principalmente quando ouve o fidalgo comentar que o papel é o material mais prático e versátil para escrever. Lord Emelan acrescenta que o estudo da magia é na verdade um passatempo nobre. Ele também menciona que convidou um ex-mago da corte para ir ao feudo de Deororra para ser seu professor particular. Que luxo! A menção de um saguz da corte deixa Lucien curioso. Desde sua reencarnação, ele não viu mais ninguém usando magia. Ele quer ver com seus próprios olhos o quanto a magia avançou hoje, especialmente considerando que dizem que apenas os nobres podem usá-la. Sua curiosidade prevalece mais do que qualquer outra coisa. Então, quando Lord Man descobre que não sobrou papel, Lucien levanta a mão e confessa que foi ele quem o comprou. O comerciante se assusta, pensando que já havia saído. Lucien pede desculpas, explicando que algo despertou seu interesse. Sem perder tempo, Lord Emelan pede-lhe que lhe venda o jornal pelo dobro do preço. Ele esclarece que não pretende tomá-lo à força, pois isso seria indigno da Casa das Drogas. Mas Lucien rejeita a oferta sem hesitação. Você também precisa disso e não vai vendê-lo, não importa o quanto ofereça. O lojista tenta intervir, afinal, ele é um nobre, mas Lucien revela que não quer dinheiro. Quer ver a magia de Lord Man. O comerciante fica perplexo ao ver o menino ainda mais animado do que antes, e o senhor, divertido, aceita seu pedido com risadas. Ele até cita uma frase de um antigo mágico da corte, na região de El Ayunlan. Saindo, uma multidão se reúne para testemunhar a exibição mágica do nobre. Para muitos, será a primeira vez que verão magia. Um mordomo se aproxima de seu mestre e sugere que ele não se esforce muito, pois seu oponente é apenas uma criança. Mas Lord Lan diz com segurança que está apenas tentando impressioná-lo um pouco. Sim, boa sorte com isso. Por dentro, Lucien está igualmente animado. Ele finalmente verá a magia de outra pessoa. Ele se curva respeitosamente a Lord Emelan. Sentindo-se admirado, o nobre se enche de orgulho e canaliza sua energia mágica. Um brilho surge sob seus pés enquanto ele invoca o espírito do vento. Isso faz Ronci sair com os olhos cheios de fúria. Quando o senhor finalmente libera sua magia, uma brisa suave acaricia Lucien. Enquanto o público o aplaude, o rosto de Lucien passa da emoção à neutralidade absoluta. Lord Emelan, interpretando mal sua expressão, acredita que o menino está tão surpreso que nem consegue falar. Ele coloca a mão em Ron, que está sentado na cabeça de Lucien, e se gaba de ter acabado de testemunhar a grandeza de um man, algo que ele lembrará por toda a vida. Mas dentro da mente de Lucien há um debate interno de pura frustração. Lúcia número 1 está profundamente desapontada. O que é que foi isso? Foi isso que você chamou de magia do vento? Isso foi apenas uma brisa. Lúcia número 2 esperava ver o quanto a magia dos nobres havia avançado, mas o canto e a técnica demonstraram o contrário. Lúcia número 3 não consegue acreditar que ele usou magia espiritual. A decepção escorre de seus poros. A magia espiritual envolve o uso de feitiços e círculos para invocar espíritos e emprestar seu poder em troca de energia. Em sua vida anterior, Lucien já duvidava desse sistema.
É realmente necessário recorrer a espíritos para usar magia? Todos consideravam isso um dado adquirido, mas ele acreditava no contrário. Ele sabia que os humanos poderiam canalizar magia por conta própria, sem intermediários. Eu tinha verificado. Ao concentrar energia em suas mãos, ele conseguiu gerar fogo sem invocar nenhum espírito. Assim ele demonstrou sua teoria de que os espíritos não eram necessários. Embora sua descoberta tenha recebido críticas e desconfiança, houve quem se interessasse. Porém, antes de poder divulgar sua descoberta, morreu vítima de uma doença incurável. Ele acreditava que alguém continuaria suas pesquisas e eliminaria a dependência de espíritos. Mas 500 anos depois, a magia parece ter diminuído. Talvez todos considerassem seus estudos como delírios de um sábio excêntrico e solitário. Lucian acorda quando ouve Lord Lan rindo e perguntando se sua magia o impressionou tanto que ele se molhou. Ele até brinca pedindo ao público que lhe dê uma muda de cueca. Lucian, irritado com a zombaria. Ele decide mostrar a ela o que é a verdadeira magia, aquela que não precisa de espíritos ou feitiços. Ele levanta a mão e lança a magia do vento sem dizer uma única palavra. As caixas empilhadas atrás de Lord Lan caem no chão à medida que a corrente aumenta de intensidade. Em segundos, o vento fica tão forte que o senhor perde o equilíbrio junto com seu mordomo. Lucien lentamente fecha o punho, fazendo com que o vento se dissipe gradualmente. Esse foi o primeiro nível da magia da pressão do vento. Lord Lan está completamente atordoado. Uma magia de vento tão poderosa sem espíritos? Impossível. Por causa da rajada, Lucia não percebe que Ron foi arrastado pelo ar, mas consegue pegá-lo bem a tempo. Enquanto o senhor o observa abraçar a fada, ele não consegue deixar de se perguntar quem diabos é aquela criança, então decide levá-la para sua mansão. Na carruagem, os dois conversam sobre magia. Com os braços cruzados, Lord Lan explica que a única magia que ele conhece requer a convocação de espíritos em troca de poder. Para quem estuda magia, isso é conhecimento básico. Lucia nasce e concorda com ele. Em sua mente, porém, ele pede desculpas à mãe pelo atraso. Ele havia prometido voltar direto para casa, mas tudo deu errado quando o senhor o sequestrou por interesse em sua magia. Lucien já sabia que Lan estudava magia como hobby. Mas agora ele vê que o nobre quer aprender a sério e começar do zero. Você não pode julgá-lo por isso. Pelo contrário, ele admira o seu desejo genuíno de aprender. O mordomo chama a atenção de Lucien e pede desculpas pela grosseria anterior de seu mestre. Cansado, ele explica que Lord Lan é uma pessoa maravilhosa, embora fique entusiasmado como uma criança quando se trata de magia. O senhor, corando, pede que ele pare de falar bobagens. Ele não consegue evitar, ele adora ver e usar magia. Por isso ficou tão impressionado com Lucien, embora também o enchesse de entusiasmo. Ele não consegue acreditar que exista um tipo de magia que funcione sem invocar espíritos ou recitar feitiços. Com um sorriso radiante, ele expressa o quanto gostaria de poder usá-lo também. Ao vê-lo, Lucien percebe o quanto ele realmente ama magia. Então ele pergunta por que apenas os nobres podem usá-lo. Lord Lan responde com uma única palavra. Sangue. Ele explica que sempre foi ensinado que a linhagem determina o talento mágico, que é necessário uma ancestralidade específica para poder praticá-lo. Isso entristece Luciano. Que pensamento limitado. Eles realmente querem manter a magia apenas para os nobres? Mas você não precisa de nenhuma linhagem especial para usá-lo. Ele mesmo é a prova. O perplexo senhor sugere que talvez Luciano seja filho ilegítimo de um nobre, mas ele sabe muito bem que é o único filho de um fazendeiro comum. O mordomo, tentando adivinhar, sugere que ele poderia ser a encarnação de um grande espírito, o que Lucian também nega. Ele é apenas uma criança normal com pais normais. Por que restringir algo tão livre e universal como a magia? Qualquer um poderia usá-lo se o aprendesse corretamente. Em sua época, Lucien estudou tanto magia que desenvolveu diferentes perspectivas e abordagens. A sua investigação prosperou graças ao facto de muitas pessoas, incluindo crianças, terem contribuído com ideias. O conhecimento avança quando muitos colaboram e não quando se limita a poucos. E pensar que 500 anos depois o mundo se tornou exatamente o oposto. Para transmitir seu conhecimento e ajudar a magia a se desenvolver novamente, Lucien sabe que primeiro deve destruir essa mentalidade fechada. Todos deveriam entender que qualquer um pode usar magia, desde que aprenda como fazê-la. Eles finalmente chegam à mansão de Lord Lan. Um mordomo vai imediatamente procurar o mestre de Lord, enquanto Lan pede a Lucien que repita a história que lhe contou antes. Como o senhor não tem muita experiência em assuntos de magia, prefere não tirar conclusões sem a opinião de seu professor. Lucien aceita, lembrando que Lan mencionou que seu professor era um ex-mágico da corte. Intrigado, ele pergunta como é aquela pessoa. Sorrindo,
Mulan responde que seu professor é um gênio da magia, o mais jovem mágico da história a entrar na corte. Enquanto isso, o mordomo chega ao quarto do mestre para informá-lo que Lord Mulan não se reúne. E, surpresa, aquela professora muito elogiada é na verdade uma jovem chamada Sorrel Melislan. Será que ele conseguirá entender o que Lucian lhe dirá? Ou ela está tramando algo contra ele? Enquanto esperam por Sorrel, Blanc ordena que preparem chá e doces, convidando Lucian e Ron para se acomodarem. Ambos olham para os cupcakes com olhos brilhantes. Não é por menos. É provavelmente a primeira vez que Lucian vê algo tão luxuoso nos 6 anos desde sua reencarnação. Vendo sua reação, Blanc comenta com um sorriso que tem uma queda por doces. Portanto, sempre há muitos na hora do chá. Com sua permissão, Lucian e Ron pegam um. O sabor é tão delicioso que quase os deixa sem palavras. Ron, animado, começa a comer descontroladamente, devorando bolo após bolo. Lucian observa preocupado, imaginando se é seguro para uma fada comer algo assim. Mas sua atenção é desviada quando ouve uma batida na porta. O mordomo retorna acompanhado de Sorrel. Ao entrar na sala, Lucian avista a jovem, a prodigiosa maga da corte mais jovem da história. Sua presença irradia gentileza e um ar totalmente feminino. Depois de se apresentar a Mulan, Sorrel imediatamente pergunta qual é a questão sobre magia. Mulan explica educadamente o caso de Lucian e pede sua opinião, já que não se sente qualificado para julgar algo assim. Lucian observa os dois. Ele estima que Sorrel deve ter cerca de 14 ou 15 anos, mais jovem do que ele imaginava, mas o que mais o intriga é o título dela como esmagadora da corte. Isso deveria significar que ele sabe mais sobre magia do que Mulan, certo? Em sua mente, Lucian faz 1000 perguntas sobre a magia atual. Ele não consegue ouvir a conversa inteira. Mas, pelas expressões, Mulan parece estar explicando quem é Lucian. Então o réu olha para ele com desdém e, voltando-se para o senhor, diz-lhe para não acreditar em tal bobagem. Cruzando os braços, ele garante que a magia não pode ser ativada sem espíritos. O que Mulan viu deve ter sido um truque ou uma ilusão. Lucian franze a testa. O que ele acabou de dizer? Mulan hesita. Ele não acredita que uma criança teria tantos problemas só para enganá-lo, mas Sorrel insiste. Ela está convencida de que tudo não passa de uma brincadeira para ganhar o favor de Mulan, sabendo quanto ele é apaixonado por magia. Usar uma criança inocente é a tática perfeita para baixar a guarda de alguém. Enquanto Mulan reflete, Sorrel se aproxima de Lucian para repreendê-lo. Ele repete que é conhecimento básico que toda magia requer espíritos e o chama de pirralho insolente. Lucia escuta em silêncio, observando-a com calma sentada diante dele, falando sarcasticamente. Ele diz que entende por que um garoto comum como ele admiraria tanto a magia, e pegando um biscoito, manda ele pedir desculpas para que ela, talvez eu lhe mostre um pouco de magia de verdade. Lucien permanece em silêncio, até que Sorrel dá uma grande mordida e faz uma careta. O biscoito não está seco nem cozido demais. É tão duro quanto uma rocha. Então Lucian decide falar. Com um sorriso, ele comenta que não há nada de especial em uma esmagada de tribunal se ele nem percebeu que o biscoito tinha um feitiço de endurecimento. Sorrel inspeciona confuso, sem entender completamente o que ela quer dizer. Lucien aproveita para brincar que talvez ela nem conheça aquele feitiço, básico do elemento terra. Isso magoa um pouco Sorrel, porque é claro que ele o conhece. Embora ele nunca tenha imaginado que pudesse ser usado para fazer um biscoito tão duro. Ainda assim, após Lucien demonstrar sua magia, a jovem se recusa a acreditar e o acusa de ter trocado o biscoito por um de pedra. Tomando sua xícara de chá, ordena que ele pare com suas piadas ridículas. Mas assim que ele o leva aos lábios, o copo explode no ar com um clarão. Lucien usou o ignite. Sorrel olha para a xícara vazia. O chá evaporou completamente. Antes que ele possa reagir, ele começa a levitar. Ela grita, tentando manter a saia no lugar, e exige que Lucien explique o que está acontecendo. Ele calmamente diz a ela que é apenas magia da gravidade, e que ele pensou que isso seria prova suficiente de que sua magia não era um truque. Aterrorizado, Sorrel reconhece que flutuar em alguém não pode ser brincadeira e acredita nele. Ela implora que ele a coloque no chão. De volta à cadeira, ela admite que com o biscoito e o chá ficou tão atordoada que nem percebeu. Mas ele sentiu claramente o fluxo de poder mágico que controlava a gravidade. O que ele não entende é como Lucien consegue usar feitiços sem invocar espíritos, sem círculos mágicos ou encantamentos. Seria mais fácil acreditar que é tudo um truque. Então Lucien usa a magia da gravidade novamente, fazendo Ron e alguns biscoitos flutuarem. E ele diz a ela que se ela ainda não acreditar nele, ele pode fazê-la flutuar novamente ou até mesmo girá-la.
Sorrel recusa rapidamente, dizendo que já está farta e agora está completamente convencida de que não foi uma farsa. Quando Lucien pede desculpas, ela imediatamente pede desculpas. Então ela permanece pensativa. Existe magia que não requer espíritos. Eu nunca tinha ouvido falar de algo assim, nem mesmo na Academia de Magia. Esta instituição, explica, é uma escola especializada em magia com sede em cada região do reino de Gastiana, 5 no total, e quase todos frequentam uma. Mulan também planeja fazer isso um dia. Lucien, por outro lado, acaba de descobrir a raiz do problema. Essas academias são as que espalham mentiras sobre magia espiritual. Ele declara que também deseja comparecer. Mulan e Sorrel se entreolham. Um deles lhe pergunta se Lucia Nasciente realmente nasceu e cresceu em um povoado comum. Então Sorrel lhe diz que seria difícil para ele ser admitido, pois só nobres ou de sangue nobre podem entrar. Ela mesma já viu muitos casos de rejeição, os plebelos são considerados sem talento mágico, mas Mulan se lembra de um boato. Há muito tempo atrás havia uma garota com um talento extraordinário, filha de um comerciante. Ela não tinha o direito de entrar, mas a academia a aceitou como exceção. Teria sido um desperdício negar seu talento. No final, descobriu-se que aquela garota era parente distante de um nobre, então eles lhe deram permissão. Mulan ressalta que é apenas um boato, ele não sabe se é verdade. Mesmo assim, Lucien mantém a esperança de entrar, mesmo sendo um camponês. Sorrel até se oferece para lhe escrever uma carta de recomendação, se ele se desculpar novamente por suas pegadinhas anteriores. Ele parece guardar rancor facilmente. Lucien se curva e pede desculpas sinceramente, o que Sorrel recebe com prazer. Claro que ele o perdoa. Lucien sorri e a chama de Vini Chan, o que a faz corar imediatamente. Ela finge indiferença, mas pede que ele a chame assim mais uma vez, com que ele gentilmente concorda. Mulan, tomando seu chá, sorri ao ver que os dois se dão bem. Logo depois sua expressão fica séria, ele se lembra de algo que queria perguntar a Lucien. Além da ideia de ingressar na academia, Mulan propõe que ele se torne o mágico exclusivo da Casa de Ideia. Lucien não entende bem o que isso significa. Mas Sorrel fica animado por ele. Mulan explica que ser um mago exclusivo é como ser seu conselheiro mágico, semelhante a um mago da corte, mas a serviço de uma casa nobre. Sorrel intervém para dizer que este cargo é uma grande honra, muito diferente do de professora particular, que ela é, e é também o trabalho mais cobiçado de toda a academia. Mulan sorri calorosamente, com os olhos brilhando de paixão, e confessa o quanto adora a magia, vê-la, usá-la, estudá-la, vivê-la. Ele lembra com nostalgia dos tempos de academia e das coisas que aprendeu, que costumava mostrar com orgulho à falecida mãe. Blanc conta que ela era uma plebeia. Seu pai, um nobre, apaixonou-se por ela à primeira vista e casou-se com ela, apesar da oposição de todos. Quando Mulan era criança, um dia chegou em casa animado para uma aula de feitiços. Ela queria ensinar à mãe um feitiço simples que havia aprendido para que ela também pudesse usar magia, mas sua mãe gentilmente lhe disse que não podia, que ela não tinha uma gota de sangue nobre nas veias. Mulan se lembra claramente dessas palavras e da tristeza em seu rosto quando as disse. Anos depois, sua mãe faleceu e, embora não consiga sorrir de volta para ela, Mulan espera que Lucien esteja certo, que qualquer um pode usar magia sem a necessidade de linhagem ou feitiços. Lucien, confiante, garante sem hesitar. Afinal, ele é filho de fazendeiro, não de nobre, e nem precisa recitar encantamentos para usar magia. Se todos aprendessem o conhecimento certo, qualquer um poderia dominá-lo e surgiriam pessoas com ideias novas e diversas. As técnicas mágicas consideradas sabedoria comum se tornariam obsoletas e um novo tipo de magia nasceria, que tornaria este mundo um lugar mais próspero e gratificante. Esse é o mundo com que seu eu passado sonhou e é aquele que seu eu atual deseja construir. Lucien expressa seu desejo de ajudar a criar esse mundo, mas primeiro ele deve entrar na academia e aprender tudo o que puder sobre magia espiritual. Mulan o observa sorrindo com o orgulho de um irmão mais velho, enquanto Sorrel enxuga discretamente algumas lágrimas, comovido pela determinação do jovem sábio. Lucien, um tanto preocupado com a reação dele. Ele pergunta se o biscoito endurecido quebrou seu dente. Sorrel, rindo, responde que não, que simplesmente ficou animado ao ouvir a conversa entre ele e Mulan. Então ele se levanta, coloca as mãos nos ombros de Lucien e promete escrever uma carta de recomendação para a academia. Ele não sabe se será eficaz, mas tentará mesmo assim. Mulan acha que fará maravilhas. Afinal, Sorrel era uma maga da corte e sua recomendação tem peso. Com isso resolvido, Lucien se prepara para sair e explicar tudo aos pais.
Já está escurecendo e eles devem estar preocupados. O mordomo pede seu endereço para levá-lo de carruagem, mas quando ele menciona que mora na cidade de Neel, todos ficam surpresos. É uma viagem de um dia inteiro, mesmo de carruagem. Mesmo assim, eles planejam acompanhá-lo. Blanc quer pedir desculpas pessoalmente aos pais e Sorrel promete acelerar a viagem com a magia do vento. Lucia nos interrompe, dizendo que não há necessidade de se preocupar, que ela pode voltar sozinha. Os três estão sem palavras. Eles o acompanham para fora e observam maravilhados enquanto, com um movimento, ele sobe ao céu. Assim que sai da mansão, ele ativa sua magia flutuante e desaparece com uma voz, muito mais elegante que uma carruagem. Não? O mais emocionante de tudo é que o conhecimento sobre magia está prestes a mudar. Lan mal pode esperar para testemunhar isso. Ele já pensa em preparar a transferência de Lucien para a academia, embora seu mordomo lembre de suas múltiplas responsabilidades. Sorrel, por sua vez, olha para o céu com um sorriso caloroso, fecha os olhos e junta as mãos para invocar a magia do vento. Ao vê-la, Mulan pergunta o que ela está fazendo, mas ela corre e nega sem jeito. No caminho para casa, Ron adormeceu e até fala enquanto dorme. Enquanto a fada se aconchega em seu peito, Lucien reflete sobre a academia de magia. Em sua época, os nobres contratavam mágicos particulares para aprender. Mas agora existem instituições de ensino dedicadas a isso. No entanto, ele suspeita que essas academias sejam a fonte do problema, os centros que espalham magia espiritual ultrapassada. Para Lucien, eles são praticamente a encarnação do mal. Se você conseguir entrar, seu primeiro objetivo será analisar cuidadosamente as aulas e o conteúdo que elas ministram. Mesmo assim, ele está curioso para saber como é uma academia nesta época, 500 anos depois. Enquanto isso, na academia, uma garota de cabelo curto está sentada em um banco escrevendo em seu caderno. Um menino se aproxima dele para dizer que é hora de ir embora. Serão essas pessoas que em breve se cruzarão com Lucia? Poucos dias depois de voltar da mansão de Mulan, Lúcia percebe algo estranho em Ron. A fada parece ter crescido. A princípio ele pensou que era só porque seu pelo era mais fofo. Mas ultimamente parece mais pesado em seu ombro. Usando sua magia de avaliação, ela descobre que Ron ganhou mais peso do que o normal. É hora de eu fazer exercícios. Lucien culpa todos os doces que comeu na mansão de Mulan. Com sua insistência, ele submete a fada a uma rotina de treinos, abdominais, flexões, corrida. No final, Lucien fica feliz com o suor do esforço, embora perceba que Ron está ainda maior e mais pesado. Uma nova avaliação revela que a gordura foi transformada em puro músculo. Se for músculo, Lucien acha que não há problema. Com o tempo, Ron retorna ao seu tamanho original. Que aventura, certo? E agora vem o próximo. O grande dia chegou. Lucien finalmente vai para a academia. Mas as coisas não começam como esperado. Ele está cercado por 3 adolescentes que ficam boquiabertas por causa de quão adorável ele é. Eles dedicam toda a sua atenção a ele, algo que nunca aconteceu com ele em sua vida anterior. Acreditando que ele seja uma criança perdida, perguntam-lhe de onde ele vem e quais são os nomes de seus pais. Lucien fala e diz que não está perdido, que seu nome é Lucien Gildalba e que veio se matricular na Royal Academy of Magic em Agel. Voltemos alguns dias. Ao retornar da mansão de Mulan, Lucien contou tudo a seus pais, que queria ir para a academia para aprender mais sobre magia, e que mesmo que eles não o aceitassem, Mulan o havia oferecido para trabalhar como mágico pessoal da casa de Lori. Ele lhes mostrou a carta manuscrita de Mulan como prova. Sunny e Sofia ficaram maravilhadas, mas o que mais as impressionou foi a própria carta. Eles nunca tinham visto papel de verdade, apenas ripas de madeira. Lucien explicou-lhes que Mulan cobriria as mensalidades e despesas de subsistência. Foi decidido. Sam orgulhosamente deu-lhe sua bênção, mas Sofia não pôde deixar de se preocupar. Ele não gostou da ideia do filho de 6 anos ir para uma grande academia. Ele tinha medo que o incomodassem, pois era um lugar exclusivo para nobres, e ele não era. Lucien tentou acalmá-la, mas Sofia o impediu. Eu sabia que não poderia fazer nada. Quando seu filho decide algo, não há ninguém que o faça mudar de ideia. Afinal, ele é seu filho. Sam a abraçou com um sorriso caloroso e disse-lhe para confiar e apoiar os sonhos de Lucien. Dias depois, toda a família foi convidada à mansão de Mulan, onde receberam uma explicação detalhada do processo de entrada. Para Sam e Sofia foi o primeiro passeio de carruagem e acabaram um pouco tontas. Durante a palestra, Mulan explicou-lhes que o talento mágico de Lucien é imenso e que ele poderia mudar a história da magia. Isso mostra o quão importante seu filho era. Acrescentou então que a academia só aceita aqueles relacionados com a nobreza e que a mensalidade tem um custo correspondente, mas a Casa do Conhecimento cobriria Sam. Porém,
Pediu algum tempo para pensar na oferta financeira de Lord. Lucia não entendia por que seu pai dizia isso, quando era óbvio que eles não poderiam pagar algo assim em sua vida de agricultores. Finalmente, Sam e Sofia curvaram-se a mãe, pedindo-lhe que cuidasse do seu único filho. Luan deveria acompanhar Lucian até a entrada, mas um imprevisto o obrigou a ficar. Ele se desculpou 1000 vezes e pediu a Lucian que fosse sozinho. E assim, o pequeno sábio se depara agora com 3 adolescentes que o confundem com uma criança perdida. Lucian pensa em sua família, que se despediu dele com tanto carinho. Ele carrega suas esperanças nos ombros e não pode se permitir ser expulso antes de começar. Antes que as meninas procurem um guarda, Lucian levanta a mão e invoca a água com magia. As meninas olham para o céu, maravilhadas. Com isso, Lucian acredita que eles entenderão que ele não está perdido, mas que veio estudar magia como eles. Eles ficam surpresos. Ele usou água sem nenhuma fonte próxima e fez isso apenas dizendo o nome do feitiço. Mas, claro, todos acabam encharcados. Não era sua intenção, então, sem pensar muito, ele levanta a mão novamente e sopra vento. Em segundos, as meninas estão completamente secas. O fato de uma criança usar 2 elementos seguidos a deixa sem palavras. Acham que ele deve ser um prodígio, embora ele diga que estão exagerando. Mas as meninas insistem, nem todo mundo consegue dominar 2 elementos, normalmente as pessoas só conseguem usar um. Ao ouvir isso, os ouvidos de Lucian quase fumegaram de indignação. Quem lhes contou essa mentira? Podem existir afinidades ou fraquezas, sim, mas não há limites fixos. Você não pode permitir que esta academia continue espalhando falsidades. Você precisa entrar o mais rápido possível e descobrir o que mais eles ensinam. A garota de cabelos curtos o avisa para não usar magia repentinamente nas pessoas. Ele entende que queria deixar claro seu ponto de vista, mas encharcar estranhos não é a coisa mais apropriada a se fazer. Lucia não admite e se curva para pedir desculpas. As meninas sorriem e o chamam de bom menino. Pouco depois, a garota de cabelos curtos se oferece para acompanhá-lo até a sala do professor e se apresenta como Areia. Os outros 2 se despedem, deixando Lucian com ela. Como o caminho é longo, Arena oferece suco de maçã e também suco de laranja, caso ele esteja com sede. Lucian tenta rejeitá-lo. Mas no final aceita o de maçã, dizendo que, por ter corpo de criança, seu paladar também é um. Depois de alguns goles, você descobre que gosta da doçura moderada e da leve acidez. Eles logo chegam ao escritório do professor Yates. Arena, emocionada, anuncia que trouxe um garoto incrível que quer se inscrever. Vendo sua empolgação, o professor deduz que se trata da recomendação enviada pela casa do Lore. Eu não esperava que fosse um menino. Lucien se apresenta formalmente e lhe entrega o dinheiro da mensalidade. Quando o professor lhe pergunta sobre a posição nobre de seu pai, Lucian responde honestamente que não tem nenhum. Isso não surpreende o professor Irtz, já que ultimamente também aceitam parentes distantes de nobres. Portanto, o pai de Lucian não precisa ser nobre para ele entrar. Não foi exatamente isso que Lucien quis dizer com sua resposta anterior, mas a sorte parece estar do seu lado, já que o professor Irtz claramente a interpretou mal. Irtz então pede que ele preencha um formulário com seu nome, idade, local de nascimento, linhagem parental e experiência em magia. O problema é que Lucia nada sabe sobre a linhagem dos pais. No campo, a maioria dos habitantes da cidade se conhece desde sempre e isso nunca foi importante. Iltz percebe que Lucian parou de escrever e parece pensativo. Quando questionado sobre o motivo, o jovem sábio responde honestamente que não conhece a ascendência de sua família. Iltz levanta uma sobrancelha e diz que se ele fosse realmente nobre, deveria conhecer suas próprias origens. Naquele momento, algo parece clicar na cabeça do professor, antes que eu possa repreendê-lo. Arena intervém para defender Lucian, dizendo-lhe que o viu usar 2 tipos diferentes de magia elementar. Isso surpreende Iltz. Ela insiste que testemunhou Lucian usando magia de água e vento na frente deles. A professora está sem palavras. O que Arena diz é quase impossível. Mas por que eu mentiria por um plebeu? Então Lucien levanta a mão e entrega a carta de recomendação escrita por Sorrel. O queixo de Irt cai. Ela poderia ser Sorrel, a mais jovem maga da corte da história? Pela reação dele, Lucien entende que a carta tem um grande peso. A professora, sem saber que Sorrel renunciou ao cargo e agora trabalha como professora particular de Muan. Ele lê a carta e a declara autêntica. Responsável pelos exames de ingresso e transferência, Irtz explica a Lucien que terá que passar por uma pequena prova no campo de treinamento. Uma vez lá, o professor convoca os espíritos para criar uma barreira mágica ao redor da Terra. Ele parabeniza Lucian por avistá-lo a olho nu e avisa que a academia está protegida por um feitiço semelhante.
Uma obra-prima que impede a entrada ou saída sem cartão especial. Ele então se pergunta como Lucien conseguiu entrar sem ele. A arena abriu a porta para ele? Lucien responde com naturalidade que simplesmente dissipou isso. Hiltz fica tão chocado que a sacola de dinheiro cai de suas mãos. Ele pede desculpas e se abaixa para pegar as moedas. Mas seu sorriso desaparece quando ele os vê de perto. Eles estão velhos, enferrujados e cobertos de sujeira. Horrorizado, ele pega um e examina. Lucien se curva profundamente e pede desculpas, explicando que esse dinheiro vem das pessoas de sua aldeia, que reuniram o que puderam para pagar suas mensalidades. 2 semanas antes, depois de visitar a mansão de Mlan, Sam ligou para o filho para lhe dar um saco de dinheiro. Foi para suas despesas e sua matrícula na academia. Sam já havia feito as contas. Com a venda do papel que Lucien vendeu a Mlan, o total ascendeu a cerca de 3 milhões de ren, contando também as moedas do saco. Lucien havia vendido o jornal porque, ao entrar na academia, não teria tempo de escrever livros mágicos, mas nem chegaria tão longe. Olhando para as moedas enferrujadas e sujas, percebeu que eram diferentes daquelas que recebeu de Lorde. Então ele entendeu que o dinheiro vinha dos aldeões. Eles, que já o haviam ajudado a comprar o jornal, o apoiaram mais uma vez. Vendo a expressão animada do filho, Sam explicou que Lucien era a esperança de todos eles, das pessoas que não sabiam usar magia. Embora Mlan fosse um bom senhor, havia outros nobres que os desprezavam e os tratavam como lixo. Alguns aldeões foram humilhados ou espancados por parentes de nobres. Então, quando Sam anunciou que seu filho iria frequentar a academia, todos ficaram orgulhosos e contribuíram alegremente com o que tinham. Lucien era seu símbolo de esperança. Aquela sacola não continha apenas moedas, mas também os sonhos e esforços de todos. Lucia não era uma grande figura, apenas alguém que renasceu movida pelo remorso. Enquanto pensava nisso, Sam disse-lhe que ele e Sofia tinham decidido rejeitar a ajuda financeira de Mlan e angariar o dinheiro junto dos habitantes da cidade. Se não conseguissem arrecadar o suficiente, então se voltariam para o senhor. Mas felizmente tudo acabou bem. Lucien agradeceu aos pais com um sorriso caloroso. Esse dinheiro representava o desejo de toda a cidade. Que ele mudaria o mundo. De volta ao presente, Lucien explica tudo isso ao professor, dizendo que o dinheiro foi arrecadado pelas pessoas de sua aldeia. Ao ouvir a palavra aldeia, It cerra os punhos. Seu rosto imediatamente muda para uma expressão de desgosto. Ele chama Lucien de pirralho camponês imundo e diz que já suspeitava que sua suposta linhagem nobre era falsa. Finalmente ele mostra sua verdadeira face. Ele não apenas zomba dele, mas também questiona a carta de recomendação da Casa do Conhecimento e fica feliz por ter descoberto antes do exame. Hiltz afirma que não permitirá que um plebeu manche a reputação da academia. Lúcia não se surpreende. Ele conheceu pessoas assim em sua vida passada, nobres puristas obcecados pela pureza do sangue, incapazes de enxergar além de sua arrogância. Ele não se importa em ser insultado, mas quando It chama seus pais e os aldeões de camponeses sujos, sua paciência se esgota. Esse cara não tem ideia de como eles trabalham duro e ainda assim se atreve a desprezá-los. Com um sorriso altivo, Yus levanta uma perna na frente do menino agachado e manda que ele lamba os sapatos e quer que ele o deixe fazer o teste. Ele diz a ele para se lembrar de seu lugar e o chama de camponês miserável. Lucien olha para ele, magoado, mas calmo. O professor, confiante, ameaça suspendê-lo, sabendo que uma única palavra sua será suficiente para impedir sua admissão. Ele então dá um passo e chuta as moedas, espalhando-as pelo chão. Ele diz que com tanto dinheiro sujo você não consegue aprender magia. Esse é o limite da paciência de Lucien. Ele se levanta devagar e responde que não tem o direito de chamar de sujo o dinheiro que seus pais e seu povo ganharam com tanto esforço. É verdade que as moedas estão oxidadas ou manchadas, mas foram dadas com amor e sacrifício. Isso os torna valiosos. It ri com desdém, dizendo que, seja no chão ou em um saco, sujeira ainda é sujeira. No passado, Lucien só queria difundir o conhecimento mágico por curiosidade, mas agora seu propósito é diferente. Faça isso pelos seus pais, pelo seu povo e por todos aqueles que acreditam não poder usar magia, por aqueles que vivem oprimidos por falsas ideias. Determinado, Lucien grita que veio para destruir essas mentiras. Sem hesitar, ele lança seu feitiço Dust Devil, rápido como um raio. Irtz, rindo, diz para ele parar de latir, que ele nada mais é do que um camponês. Ele nem vê como Lucien se move. O jovem sábio ativa o endurecimento parcial, que fortalece braços e pernas com a dureza do diamante. Depois, a anulação do impacto, para evitar o recuo dos golpes, e também a fixação do encantamento, para aumentar a dor do inimigo.
Irtz tenta reagir e chama os espíritos para conjurar Flanciot. Uma explosão sacode o campo, enchendo-o de poeira. Quando se dissipa, Irtz parece confiante em sua vitória. Ele zomba, dizendo que se tratava de magia real, magia espiritual, a única autêntica, e que isso demonstra a diferença entre um nobre e um camponês. Ajustando os óculos, ele zomba dos truques baratos que Lucia pretendia usar, mas ele congela ao ver que o menino ainda está de pé. Lúcia não parece decepcionada. Ele diz que não consegue acreditar que alguém tão fraco se autodenomina professor. Ele suportou o ataque apenas para medir seu poder, e o resultado deixou entediado. E você chama isso de magia de verdade? Protegido por seu escudo de água, Lucian observa o professor tremer de medo. Como aquela criança pode usar magia sem círculo ou convocação? Lucian explica calmamente para ele que o que ele usou nada mais é do que um feitiço básico de água e anuncia que agora é a sua vez. Antes de Yeats convocar os espíritos novamente, Lucien se move e executa uma magia não elementar chamada Triple Fund. Ele desfere um golpe direto no peito. Naquele momento, ele se lembra de quando seu pai lhe perguntou o que ele queria alcançar na academia. Sua resposta não mudou. Eu queria aprender as regras atuais e destruir a magia que todos consideram natural. Com um último golpe no rosto de Yeats, ele o deixa inconsciente. Isso é magia de verdade. Depois da batalha, Arena ajuda Lucian a pegar as moedas espalhadas pelo chão. Quando ele encontra o último, ele o entrega a ela com um sorriso. Lucian se curva e agradece sinceramente, mas ela baixa o olhar. Ela diz que deveria ser ela quem deveria se desculpar. Ela se sente culpada por ficar parada enquanto Irtz o insultava. Lucien diz para ele não se preocupar, ele fez a coisa certa. Eu não queria que ele se metesse em seu problema. Então, eles ouvem um gemido. Irtz recuperou a consciência. Lucien se aproxima e pergunta se ele já acordou. Mas o professor treme de medo, recuando. Ele balbucia, perguntando com quem ele realmente se parecia e o que fez com ele. Sarcasticamente, o jovem responde que é seu camponês preferido e que a única coisa que usou foi magia. Furioso, Irtz o acusa de mentir, gritando que não pode ter usado magia sem espíritos ou encantamentos e que foi tudo um truque. Por fim, ele reclama que Lucian falhou no teste, alegando que não tem base mágica. Lucian olha para ele incrédulo. Ele pode odiar tanto os plebeus? Ou ele simplesmente não suporta ser derrotado por uma criança? Na verdade, a mesma coisa aconteceu com Sorrel. O padrão atual de magia não pode medir o poder de Lucian, mas ele sabe que Irtz nunca entenderia isso.